No Evangelho de Lucas, no capítulo 15, a Bíblia vai revelar para nós aquilo que estava dentro da mente e do coração de alguns líderes religiosos da época de Jesus. Certamente esses pensamentos surgiram diante daquilo que eles viam do que Jesus fazia. E o texto de Lucas 15, nos primeiros versos, nos diz o seguinte: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Essa foi, à vista dos fariseus, a acusação que eles fizeram contra Jesus. Ele recebe pecadores e come com eles. Diante dessa murmuração dos fariseus, Jesus vai contar 3 parábolas muito conhecidas: a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Mas eu não quero refletir hoje aqui sobre as parábolas, mas eu quero refletir sobre o que pode ter acontecido entre a acusação dos fariseus e Jesus começar a primeira parábola. Porque eu fico imaginando que algumas coisas podem ter passado na mente de Jesus antes dele contar essas histórias para os fariseus e para a sua audiência naquele momento. E talvez tenha passado um filme na memória de Jesus. Um filme que tem que ver com a descrição do que Mateus coloca no começo do seu evangelho. Porque o evangelho de Mateus, ele começa de maneira proposital com a genealogia de Jesus. E por que proposital? Porque Mateus quer levar o nosso pensamento para um outro lugar, para um outro momento da história. Por isso ele começa com a genealogia de Jesus. E essa palavra genealogia, o começo dela te lembra algum outro livro da Bíblia? O Gênesis. É para onde Mateus quer nos levar, e ele vai recontar a história da humanidade, a história do povo de Israel, como pano de fundo do ministério de Jesus. E ele vai começar aqui do Gênesis. Gênesis é o começo, é a criação. E o que é que Mateus está pretendendo dizer para nós aqui? É que a chegada do Messias, a chegada de Cristo Jesus, é uma nova criação. Porque Jesus nasce, Jesus vem para restaurar aquela criação que tinha se perdido, e que tinha caído, e que tinha se afastado, e que tinha quebrado a aliança. É por isso que ele vai começar descrevendo para nós um novo começo, que Jesus traz para a minha e para a sua história. E é interessante algumas menções que Davi vai fazer aqui ao longo da sua descrição da genealogia de Jesus. Porque ele vai começar descrevendo a ascendência de Jesus, falando de Davi e de Abraão. Depois ele vai falar também de Tamar, de Raabe, de Manassés. E se você olha para a história dessas pessoas, olha para a história de Abraão. Ele é chamado sim de pai da fé, mas Abraão, ele duvidou da promessa de Deus e teve um filho com a serva, fora do seu casamento. Abraão mentiu dizendo que Sara era sua irmã, para não perder a vida, uma vez que era o marido dela. Olha para Davi. Davi cobiçou Batseba, a trouxe para dentro do seu palácio, adulterou com ela, planejou a morte do esposo dela, Urias, mandando que o chefe do exército colocasse na primeira linha de batalha para ele morrer lá na batalha. A história dessas pessoas faz parte da ascendência de Jesus. E aí você vê aqui o nome de Tamar. Tamar, ela embriagou seu sogro e se disfarçou para deitar-se com ele e virar esposa do seu sogro com engano. Você certamente conhece a história de Raabe, uma mulher da vida, mas que reconheceu o Deus de Israel.
Manassés que trouxe a feitiçaria, a idolatria para o meio do seu povo, um rei perverso. E nós poderíamos gastar um tempo para falar do pecado de cada um deles que completam essa lista da genealogia de Jesus. E é dentro desse contexto que Jesus vai nascer. É com esse histórico familiar que Jesus vai nascer. Eu não sei se o histórico familiar de Jesus de repente parece-se com o seu. Mas por que ele faz isso? Quando Jesus nasce, ele traz consigo toda a bagagem desse histórico familiar de inúmeros pecadores. E Jesus nasce num lar de pecadores. Ele era amamentado por uma mãe pecadora também. Ele é ensinado por pais pecadores. E aí lá em Lucas 15, quando os fariseus olham e falam assim: este recebe os pecadores e come com eles. Sabe o que Jesus deve ter pensado? É isso mesmo, eu faço isso desde que eu nasci. Porque eu vim para os pecadores. Porque eu vim para dar um novo começo, uma nova vida. E quando Jesus entra na nossa vida, aquele que foi um adúltero como Davi pode ser chamado um homem segundo o coração de Deus. Quando Deus entra na nossa vida, quando Cristo Jesus é o centro, aquele que duvidou da promessa, aquele que duvidou da sua descendência, ele pode ser chamado de pai da fé. Aquele rei que trouxe a idolatria para o meio do povo, como Manassés, depois de um encontro com esse Deus, pode ser o responsável por grandes reformas espirituais, como ele foi. Quando Jesus nasce, ele só evidencia qual é a sua missão, que é de nascer nesse mundo para salvar pecadores. É por isso que ele vai contar a parábola da ovelha, da dracma e do filho pródigo, e ele vai dizer: eu vim para buscar aquele que se havia perdido. E quando Jesus nasce, nasce o amor. O amor a cada um de nós. Jesus veio nascer nesse mundo por amor a mim e a você, que também somos pecadores. E o prazer de Jesus é ter à sua mesa todos os seus filhos pecadores, porque Ele é o remédio para o pecado, porque Ele é o remédio para a renovação, para um novo começo. Ele é o princípio de todas as coisas. E hoje pode ser um novo começo para mim e para você também. E a beleza do Evangelho é que na mesa de Jesus há lugar para todos nós. Na mesa de Jesus há lugar para mim, há lugar para você. E se você é pecador, se você é uma pecadora, é para você que Ele veio. É para mim que Ele veio. E que Jesus hoje nasça no meu e no seu coração para nos dar uma nova chance, um novo começo, uma nova oportunidade, uma nova vida. E ao refletirmos nesse momento tão marcante, tão precioso da nossa história, que possamos nos lembrar daquilo que Ele fez por amor a nós e daquilo que Ele ainda fará. Porque essa é a nossa maior esperança, a breve volta de Cristo Jesus, para dar para nós também um novo começo, que vai durar por toda a eternidade. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Querido Deus, muito obrigado pela oportunidade desse momento. Muito obrigado também porque o Senhor enviou o melhor presente do céu para a humanidade, que é o Teu Filho amado, Cristo Jesus. Muito obrigado, ó Pai, por nos amar tanto assim. Muito obrigado pelo nascimento de Cristo, muito obrigado pela vida de Cristo e muito obrigado pela morte do Teu Filho, que nos garante hoje a oportunidade de salvação. E que Jesus possa nascer hoje de novo em nosso coração e fazer em nós morada, para que a nossa vida seja transformada, para que possamos hoje ter a oportunidade de um recomeço, e que esse recomeço seja feito contigo, na Tua presença, e que nós vivamos assim até que Cristo volte e por toda a eternidade. Que o Senhor abençoe tudo que vai acontecer aqui, e que tudo que nós vamos ver e ouvir possa nos impactar profundamente,
para que saiamos daqui com a certeza da salvação que há no nome do Teu Filho amado. Fique conosco, ó Deus, abençoa-nos e impressiona a nossa mente e o nosso coração, em nome de Jesus, amém. Seja muito bem-vindo à Nova Semente, e agora você fica com o musical Nasce o Amor. Alô? E aí, Bru? Tudo bem, amiga? Eu tô bem, e você? Ah, que bom. Não, amiga, tudo normal, nada de novo. Eu acabei de chegar em casa. Ai, nada demais, sabe? Teve a festinha da empresa hoje, de Natal, mas... uma comida, uma piadinha, sabe? Umas histórias nada a ver, nem parecia Natal. Sabe, uma coisa assim que... não sei, tava faltando alguma coisa, não parecia Natal de verdade, amiga. Hã? Que Bíblia? Lê a Bíblia, amiga. Você tem cada ideia mesmo. Não, faz tanto tempo que eu nem vejo a minha Bíblia, não sei nem onde tá, deve estar cheia de poeira. Tá. Não, amiga, tá bom. Não, vou ler. Não, tá, eu prometo, vou ler. Vou ler, sim. Vai que eu encontro esse espírito natalino aí que você tá falando, né? Fechou. Tá bom, amiga, vou te avisando. Beijo, tchau. Tchau. Ai, essa Bruna tem cada ideia. Lê a Bíblia. Vamos ver, né? Vamos ver se eu ainda lembro de alguma coisa. Aqui. Jesus nasceu em Belém da Judéia nos dias do rei Herodes. E eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois vi as suas estrelas no Oriente e viemos adorá-lo. Rei dos judeus.
como eu tinha esquecido disso. O tanto de coisa que precisou dar certo para Jesus nascer. Mas sabe, eu queria saber mais essa história de Maria grávida. Estranho, né? A menina era virgem, deu à luz ao Salvador. Como que... Não lembro como é que funcionou isso. Aqui... Com grande contentamento, Isabel exclamou dizendo a Maria: Bendita és tu entre as mulheres, bendito é o filho que estás a gerar. É uma grande honra ser visitada pela mãe do meu Senhor. Quando me deste a tua saudação, no momento em que eu vi, o menino saltou de alegria dentro de mim. Casa preparada, flores no quintal. Maria vem me visitar. Que saudade, há tanto a partilhar. Como anda você? Como está o bebê quando está pra nascer? Quero falar, minha prima vai chegar. Ouço a voz de Maria, algo está a acontecer. Meu bebê pressente que ela chegou. Salta dentro de mim, sinto sua emoção. Sinto o eterno agir, ele está em você. Não é um simples bebê, Emanuel. Bendita, presenteada. Aleluias ao perfeito fruto que prospera em ti. Bendita entre povos e nações. O bebê que cresce em você hoje nasce em mim. Ouço a voz de Maria, algo está a acontecer. Meu bebê presente que ela chegou. Salta dentro de mim, sinto sua emoção. Sinto o eterno agir, ele está em você. Não é um simples bebê, Emanuel. Bendita, presenteada. Aleluias ao perfeito fruto que prospera em ti. Bendita entre povos e nações. Emanuel. Bendita, presenteada. Aleluias ao perfeito fruto que prospera em ti. Bendita entre povos e nações. O bebê que cresce em você hoje nasce em mim. O bebê que cresce em você hoje nasce em mim. O bebê que cresce em você hoje nasce em mim. Eu não lembrava disso, desse tanto de detalhes. Curioso, né? João Batista reconheceu Jesus no ventre de Maria. Que loucura! Eu
sinceramente, tô chocada, eu não lembrava desses detalhes todos. Simeão eu lembro. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços, levou a Deus e disse: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Imagina, Simeão velhinho, vendo o milagre, vendo a profecia se cumprindo na frente de seus olhos. Respiro, espero aquele que há de vir. Oro ansioso por ver o Salvador de Israel. Será homem feito quando vir aqui, ou ainda menino verei. Luz que ilumina as nações, que glorifica os teus filhos, que dá sentido a quem sou. Antes do depois, que antes de nascer no mundo mal, já trazia luz ao meu escura é a vida debaixo deste escaldante sol. Imploro ansioso ver a libertação de Israel. Será homem feito quando vir aqui, ou ainda menino verei. Luz que ilumina as nações, que glorifica os teus filhos, que dá sentido a quem sou. Luz que orienta o caminho, que traz consigo amor. Luz que divide o antes do depois, que antes de nascer no mundo mal, já trazia luz ao meu coração.
meu Senhor. Podes este velho despedir. Meus olhos viram a luz, como prometido em meu colo está o menino. Nasceu em mim Jesus. Deve ter sido lindo. Imagina essa cena. A esperança explodindo no peito em conhecer o Salvador, o Rei do Universo. Mas eu queria saber mais sobre Jesus adolescente. Será que tem? Não lembro de ter visto tantos detalhes. João Batista. João Batista agora grande. Naqueles dias, surgiu João Batista, pregando no deserto da Judeia. E ele dizia: arrependam-se, pois o Rei dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. A voz que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor. Preparando o caminho, falando a multidões, voz solitária que ecoa no deserto de muitos corações. Alegrem-se, pois Ele vem libertar. Vem purificar. Santo dos santos, o Messias prometido está pra chegar. Vem nos curar, arrancar o pecado de todos. O Filho de Deus logo chegará. Preparando o caminho, falando a multidões, voz solitária que ecoa no deserto de muitos corações. Alegrem-se, pois Ele vem libertar, vem purificar. Santo dos santos, o Messias prometido está pra chegar. Sem que eu esperasse, pede para o batizar, sabendo quem sou indigno até de o tocar. Santo dos santos,
pensando, João Batista saindo de casa para anunciar a todos que Jesus estava vindo. E ele ainda batizou Jesus. Como Deus é perfeito e como Ele conduziu a história com cada detalhe. Me arrepia isso. Eu lembro que meu pai até pregava isso na igreja. A Bru, me ligando de novo? E aí, amiga, tudo bem? Tudo bem. E aí? O que eu tô fazendo? Eu duvido você acertar o que eu tô fazendo. Adivinha? Que TikTok, menina? Tô nem mexendo no celular, deixei de lado. Não. Dorama? Ah, menina, me respeita, que dorama. Eu assisti dorama, tá louca? Ai, essa ideia. Bru, você acredita que eu tô lendo a Bíblia? Tô lendo a Bíblia. É, menina, nem eu acredito. Cada história que eu nem lembrava, melhor que a Netflix. Melhor. 1000 vezes melhor. Onde? João que 21, João... Simão Pedro? Conheço, amiga. Conheço. Não, vou ler, com certeza. Arrasou. Tá bom, amiga, obrigada. Valeu mesmo, muito obrigada. Tchau, amiga, beijo. João 21, vamos ver. Não, se a Bru falou, né? Eu vou gostar. Simão Pedro disse: vou à pesca. Também nós, responderam todos. Assim fizeram, mas nada apanharam a noite toda. Coitados. Ao romper o dia, avistaram um homem de pé na praia, mas os discípulos não conseguiram ver quem seria. Ei, amigos, apanharam algum peixe? Perguntou-lhes. Não, responderam. Então ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e apanharão bastante. E assim foi. E nem sequer conseguiram puxar a rede devido ao peso dos peixes, pela sua abundância. Noite a fio pescando, mar a me negar. Como posso eu então voltar sem nada? Dia amanhece, vejo raios alvorada.
Jesus olhou para Pedro com tanta compaixão, com tanto carinho, como um pai mesmo. E as pessoas gostavam de ficar perto dele. Não só os homens como os discípulos, mas as mulheres também. Quantos encontros, né? Ele devia ser um querido. Tinha a mulher samaritana, Maria Madalena, Marta, a mulher do fluxo de sangue, Maria que foi a mãe dele. Quanta Maria, né? Inclusive a minha mãe também é Maria. Tem a minha tia Maria Lúcia, tem a Maria José da Igreja, tem a Maria... Sendo Maria ou não, né? Dá pra sentir o carinho de Jesus pelas mulheres. Eu me sinto vista por ele, me sinto amada por ele. Noite estrelada como tantas que já vi. Noite inesperada mudaria tudo, enfim. Noite em que o medo e a esperança tomam conta de mim. Escolhida entre todas para a profecia cumprir. Enquanto eu questionava a razão do existir, o Rei do Universo olhou pra mim. Larará. Noite em que as emoções se fundem. Estava perdida e ele me encontrou. Noite em que o perfume se mistura com meu choro. Lavo os seus pés enquanto me liberta o coração. Enquanto eu questionava a razão do existir, o Rei do Universo olhou pra mim. Arará. Noite só mais uma em que não há valor algum. Levada pra morrer, apedrejada por Jesus. Em vez de pedras encontrei amor e compaixão. Palavras tão profundas constrangeram a multidão. Enquanto eu desistia de existir, o Rei do Universo olhou pra mim. Que terrível noite, o pecado ganha um jardim. Não irei perdê-los, que a culpa cai em mim. A todas as Marias de agora e do porvir, não se desanime, volte os olhos para mim. Sempre que sozinha se sentir aqui, encontrará um Pai que a ama em mim. Encontrará um Pai que a ama em mim. Eu fico pensando, todo mundo gostava de ficar perto de Jesus?
ele ia meio que contra a cultura da época, né? Ele tratava as mulheres com tanto carinho. E não só as mulheres também, os pobres, os doentes, os pecadores. Agora, difícil mesmo devia ser para os mestres da lei, né? Os caras tinham que ver Jesus, reconhecer que ele era o dono do universo e que eles estavam errados. Isso me lembra uma história que me marcou muito. Acho que é Nicodemos. Me marcou muito essa história porque ele marcou o encontro com Jesus escondido. Acho que foi alguma coisa assim, vamos ver? Nicodemos. Havia um fariseu chamado Nicodemos. Ele era uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode revelar os sinais miraculosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Encontro marcado ao anoitecer, encontras escondidas, ninguém pode nos ver. É mestre, isso eu sei, há muito vejo os sinais, milagres que só podem vir. Saber, da minha compreensão do céu, tudo quero aprender. Sei que tem as respostas, há muito vejo os sinais, milagres que só podem vir do Pai. Sendo um velho, posso renascer, voltar ao ventre de minha mãe, pra isso acontecer. Sei que tem as respostas, há muito vejo os teus sinais, milagres que só Veja o reino de Deus.
Em todas essas histórias que eu li, Jesus sempre fez questão de salvar todo mundo, de salvar as pessoas. E a transformação sempre acontece. E essa transformação já aconteceu comigo. Jesus já me visitou, me conquistou e eu me senti salva por Ele. Ele cuidou de mim, cuidou dos meus sentimentos, dos meus pensamentos. E eu fui salva. Só que o tempo vai passando, a gente vai se afastando. Eu fui dando uns passos para trás. Cheguei num ponto que a graça já não me alcançava. Mas não porque Ele não podia. Porque eu não permiti. E eu fui enchendo a minha agenda, a minha rotina de coisa para fazer, me distraindo, me afastando cada vez mais dele. Mas sabe, Jesus, o que eu tô fazendo? Quanto tempo passou desde que aconteceu? Ano após ano, lembrando do dia em que ele nasceu. Se divide a história entre antes e depois. Ano após ano, sabendo de tudo, sem mudar quem sou. Este mundo precisa de ti, os teus filhos precisam de ti. Nasça de novo em mim, Jesus. Nasça em mim, vem me libertar. Transforma esse coração de pedra em teu altar. Quantas vezes precisa nascer pra que eu possa enfim entender?
Jesus, eu te deixei. Eu me afastei tanto, que eu nem percebi. Jesus, todo esse tempo que eu estava perdida, mas hoje eu entendo. O Senhor não nasceu só para mim, só para me salvar. O Senhor nasceu para salvar todos, as grandes multidões, mas também para mim, para essa pessoa tão fraca, tão pecadora. E o Senhor em nenhum momento saiu de perto de mim. Nenhum momento. Mesmo me afastando, mesmo achando que o Senhor não estava me ouvindo. E Jesus, o Senhor está me ouvindo? Me deixa te ver. Me deixa te sentir. Igual todos esses que eu vi, que eu li as histórias. O Senhor está me ouvindo, Jesus? Jesus, é o Senhor mesmo. E o resumo de tudo isso, escrito em um só verso da Bíblia, nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você tem o Filho, você tem tudo. Feche seus olhos. Querido Deus, muito obrigado por esse presente do céu. Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Muito obrigado pela vida de Cristo Jesus, pelos seus ensinamentos, pela decisão de se oferecer e ofertar a sua vida em favor de todos nós. E muito obrigado pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Que esse Jesus que um dia nasceu aqui nesse mundo possa nascer hoje de novo em nosso coração e fazer em nós morada. E que ao habitar em nós Ele possa transformar a nossa vida de uma vez por todas e guardar o nosso coração para toda a eternidade. Habita em nós, Senhor, e que a nossa vida seja apenas uma extensão da sua, em nome de Jesus. Amém. Essa é a Nova Semente, uma experiência real e transformadora com Deus. Que Deus abençoe muito você.